O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, parece haver uma contraposição entre as duas leituras da missa de hoje, mas nós veremos que é apenas uma falsa contraposição. No Evangelho, nós vemos Jesus que está caminhando para Jerusalém. Jesus está caminhando para Jerusalém para entregar a sua vida. Jesus está caminhando para Jerusalém com um olhar determinado. Jesus está caminhando para Jerusalém para fazer a vontade do Pai. E é claro que quando nós vemos Jesus desta maneira, isso deve ser interpretado como um chamado para nós. Já que nós somos cristãos, já que nós somos discípulos de Cristo, já que Cristo habita em nós desde o dia do nosso batismo, nós precisamos reproduzir em nós os mesmos sentimentos de Cristo, ter os mesmos sentimentos de Cristo, reproduzir as mesmas atitudes de Cristo, já que, afinal de contas, nós somos um outro Cristo. Pois bem, então Jesus, que vai com determinada determinação para Jerusalém fazer a vontade do Pai, e Jesus então, ele questiona os seus discípulos, suscitando neles a necessidade de um exame de consciência, para que eles vejam se eles estão de verdade dispostos a seguir Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus, ele não barateia o céu, isto é, ele não liquefaz as exigências do Evangelho para que todo mundo, no espírito de oba-oba, abrace Jesus e diga que ele é legal demais e que é muito bom estar com Deus. Sem sombra de dúvidas, é muito bom estar com Deus, mas nós temos que ter consciência de que o Senhor não vai renunciar às exigências necessárias para segui-lo. Então Jesus começa a dizer, voltando-se, ele viu que grandes multidões o acompanhavam. E imagine aqui, vamos fazer uma contraposição entre Jesus e um político de hoje.
Nossa, quando um político tem à sua disposição uma grande multidão, ele não vai começar um discurso que possa ser interpretado desagradavelmente. Ele quer agradar aquela grande assembleia para angariar o maior número de votos, porque ele joga para a plateia, ele quer agradar a multidão. Jesus não joga para a plateia e nem tem como primeiro objetivo agradar a multidão, muito menos com o sacrifício da verdade, com o sacrifício da santidade. Jesus, ele quer ganhar a todos, mas ganhar a todos para a verdade, ganhar a todos para a santidade. Deixando de lado a figura política, vamos aplicar também em circunstâncias que às vezes acontecem conosco. Quem já não experimentou uma situação, sei lá, comigo, acontece não poucas vezes. Eu estou na fila, por exemplo, do supermercado, aí vem um protestante, um espírita, muito bem intencionado, me vê ali de batina, né? Aí vem e diz assim: olha, padre, eu acho muito bonito um padre de batina. Já começou agradando, né? Você normalmente não quer desagradar uma pessoa que já chega tão gentil assim. Eu acho muito bonito quando eu vejo isso na igreja católica. Aí eu já percebo que a pessoa não é católica. Eu acho muito bonito isso na igreja católica, os padres de batina, tem que valorizar mesmo. Aí, exemplo: padre, eu sou da Assembleia, mas assim, o que importa é Deus, né? Placa de igreja não salva ninguém. Nossa Senhora, eu estou na fila do supermercado, a pessoa veio tão gentilmente a mim, até elogiou, e eu vou ter que, com toda educação, dizer: meu santinho, né? Posso fazer toda a introdução, muito obrigado, que bom que você acha assim, mas eu vou ter que dizer com todo respeito, por amor à verdade: meu santinho, mas Jesus, ele fundou uma igreja, então, de alguma maneira, placa de igreja tem algum valor, porque se Jesus achasse que a igreja fosse tão indiferente, ele não teria fundado uma igreja. Então Jesus fundou uma igreja, a Igreja Católica. A primeira igreja protestante, ela surgiu 1500 anos depois. Então não há como Jesus Cristo ter fundado. E aí, se a pessoa não já virar as costas e for embora, ou se você for salvo pela caixa que disser próximo, e você possa terminar aquela conversa tão desagradável, você vai até enquanto pode, mas você, por amor à verdade, você precisa estar disposto a desagradar. Você está naquele jantar de família, no jantar, na ceia de Natal, e aí vem a esposa do seu irmão, vem o marido da sua irmã, vem uma pessoa da família, mas que é de uma outra religião, e começa com um discurso que você sabe que por amor à verdade você não pode relevar, que parte de você gostaria de ser um pacifista, e para que tudo ficasse tranquilo, dá um sorrisinho amarelo e vida que segue. Mas quando você lembra de Jesus, você vai dizer: mas ele não era assim. Jesus não era um pacifista. Então, o contexto é esse: Jesus está ali diante de uma grande multidão, a multidão seguindo de muita boa vontade, e Jesus vem com um discurso que é um balde de água fria, mas ele não podia enganar aquela multidão, porque, meus santos, deixa eu dizer uma coisa: ninguém aqui poderá dizer: Jesus Cristo me enganou, eu não sabia que ser católico era exigente assim. Jesus Cristo me enganou, eu não sabia que o evangelho era tão exigente assim. Não.
Jesus Cristo não enganou, e eu espero que o seu padre também não. Que nós preguemos o Evangelho à altura de Jesus, à medida de Jesus. Então, diante daquela grande multidão, Jesus diz isso que até hoje, de alguma maneira, nos coloca numa situação de um certo incômodo. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Isto é, Jesus Cristo está em primeiro lugar. Eu amo Jesus Cristo acima de todos. Eu amo Jesus Cristo mais do que qualquer outra pessoa. E todas as outras pessoas que eu amo por causa de Cristo. Não é que eu amo mais Jesus Cristo e amo também outras pessoas. E amo também outras coisas. Não, não é só isso. Repito, não é que você ama mais a Deus e também, mas menos, outras pessoas e outras coisas. Não. Essas outras pessoas e coisas, você só as ama se isso levar você a amar mais Jesus. Porque se isso afasta você de Jesus, nem essas pessoas e coisas você ama. Em primeiro lugar está Jesus. Mais do que tudo, mais do que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, mais do que até a sua própria vida. Então, meus irmãos, Jesus está caminhando para Jerusalém, e ele deixa isso muito claro. Por quê? Porque Jesus quer nos mostrar que para ir para o céu, que para alcançar a salvação, é necessário um empenho, uma dedicação, um interesse, um investimento. Nós queremos que o céu seja barato demais. Nós queremos que a salvação custe muito pouco. E Jesus está deixando claro que a salvação custou o seu sangue e nós precisamos nos esforçar para amar. Mas, lembra que eu falei que parece haver uma contraposição entre o Evangelho e a primeira leitura? Porque, meus santos, se eu só dissesse isso, o Evangelho seria uma má notícia, não uma boa notícia. Porque eu coloquei um fardo, um fardo insuportável, se isso dependesse apenas de nós. Amar a Deus, renunciar às coisas que nos são amáveis, pelo menos a nós, por causa de Deus. Se isso dependesse apenas de nós, seria um discurso insuportável e impossível de se viver. Mas Deus é aquele que opera em nós o querer e o fazer. Nós acabamos de ouvir na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Versículo 13, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Então, se de um lado Deus nos pede isso, do outro lado, Deus nos concede a sua graça, que suscita, sustenta e acompanha esta sua exigência. Deus suscita em nós o desejo de amá-lo assim. Deus nos sustenta para que o amemos assim. E Deus nos acompanha com a sua graça para que sempre o amemos assim. Por isso, supliquemos a sua graça. Supliquemos a sua graça quando ouvimos sua palavra, porque Deus, quando nos pede algo, Ele nos concede a graça para que nós façamos aquilo que Ele nos pede. Supliquemos a sua graça nas nossas orações pessoais. Meu Deus, diga: eu sei que eu estou tão aquém da tua vontade, eu sei que eu amo
que a minha capacidade de amar e o quanto eu tenho te amado está tão aquém do quanto tu mereces ser amado. Eu peço, eu suplico, eu imploro a tua graça. Quando você receber Jesus Cristo na Eucaristia, Jesus, tu agora estás aqui em mim. Dá-me o teu amor para que eu te ame de volta. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é assim que diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5? Pois bem, peça ao Espírito Santo, de modo que esta notícia do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que de per si pode parecer tão exigente e pesada, tornar-se-á leve e desejável. Quem tem o Espírito dentro de si, como um amigo, quem tem esta chama que crepita dentro de si, deseja amar a Deus e amá-lo em primeiro lugar, e não só deseja amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus principalmente, amar a Deus primeiramente, mas não saberá amar a Deus de uma maneira diferente. Quem tem o Espírito dentro de si, o Espírito abundantemente, repito, ele não só deseja amar a Deus sobre todas as coisas, mas não saberá amar a Deus de uma outra maneira. Por isso, supliquemos a sua graça. Se Deus nos pede que nós o amemos desta maneira tão eloquente, que Deus o amemos grandemente, é porque mais abundantemente o seu amor Ele quer nos oferecer para que o amemos de volta, e só seremos felizes se o amarmos assim. Se quisermos baratear a salvação, liquefazer o Evangelho, amando um pouquinho Deus e amando um pouquinho segundo os nossos egoísmos, os nossos apegos, nós nunca seremos felizes, porque não fomos criados para amar assim, se é que isso venha a ser amor. Mas se nós suplicarmos a Deus a sua graça, nós o amaremos abundantemente, e a felicidade de Deus abundantemente habitará no nosso coração. Que nós supliquemos a Deus esta graça, porque esta graça Deus deseja abundantemente conceder a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.